Guia de Rodas é uma empresa de tecnologia a favor da acessibilidade. Além da nossa inteligência artificial para ajudar as pessoas a encontrarem locais acessíveis para o mundo inteiro, o Guia de Rodas tem uma certificação, que é o nosso modo de atuar nas empresas. A certificação Guia de Rodas busca enxergar a acessibilidade além das normas, olhando tudo sob a perspectiva do usuário e assim ajudando espaços e ambientes a serem mais acolhedores para todos. Então, a gente une a experiência de arquitetos, especialistas em acessibilidade, de pessoas com deficiência, a gente tem treinamentos, comprometimento da liderança, tudo isso para se somar na melhoria da experiência global do usuário no espaço. E aí que entra o Kiseu Forms, que entrou Kiseu Forms, né? Antes, nós utilizávamos várias ferramentas para cada um, os arquitetos e as pessoas com deficiência, colherem suas percepções dos ambientes, numa visita técnica, e o Kiseu Forms ajudou a gente a parametrizar esses questionários de forma modular. A gente consegue mexer da forma que for necessário, de acordo com as características do espaço, e ao final da nossa visita técnica, antes de tabular as informações, a gente já recebe um PDF com tudo organizado por tipo de avaliador. Isso facilitou demais o nosso processo. Perfeito. E Bruno, uma outra pergunta. E como nasceu exatamente a Guia de Rodas? O Guia de Rodas nasceu da história da minha vida. Não dá para ver pela câmera, mas eu sou cadeirante, já vai fazer 24 anos e eu uso... já fez 24 anos, vai fazer 25 anos, já perdi as contas. Eu uso cadeira de rodas desde então e a falta de acessibilidade sempre impactou minha vida. Sair de casa sempre exigiu um planejamento e foi muito difícil. E isso, quando a gente foi estudar, a gente viu que não era um problema que afligia só a mim ou a minha família, que afligia a muita gente. E aí, em muito estudo, fizemos o Guia de Rodas para mudar essa percepção na sociedade de que a acessibilidade é uma coisa chata de se fazer, e nosso interesse é mostrar para as empresas que a acessibilidade pode ser um grande ou talvez o maior diferencial de hospitalidade de uma localidade, de um produto ou de um serviço. Excelente, obrigado por compartilhar isso. É bem importante saber isso também, a história de vocês. Muito importante entender esse contexto e onde nasceu. Obrigado e parabéns pelo trabalho. Muito Legal. bom trabalho. Obrigado. E Bruno, voltando agora para o tema dos processos, né, digitalizados, quais eram os principais problemas que buscavam resolver? É o tempo de resposta, o relatório, como rastrear os resultados, também os dados? Na verdade, como o nosso serviço é muito minucioso, nós crescemos de forma artesanal. E depois de muitos anos de atuação, e estando a certificação Guia de Rodas presente em muitas das maiores empresas do país, a gente montou um racional para automatizar sem perder o olhar artesanal, vamos dizer assim. Para isso, a gente precisava de padrão. E o padrão não é o WhatsApp, ou não é um, uma tabela de Excel,
O padrão precisaria ser uma ferramenta robusta que suportasse fotos, que pudesse fazer diversos tipos de questionário, e a gente encontrou no Quisel quase todos os recursos que a gente precisava e mais, os que a gente não encontrou estão abertos para futuros desenvolvimentos. Isso, como nós também nos intitulamos uma startup, isso para a gente é o segredo da parceria de longo prazo. Não temos ainda tudo o que desejamos, mas temos certeza que vamos ter pela parceria e pelo caráter de longo prazo dessa parceria. Aqui eu Exatamente, queria exatamente. complementar um pouquinho. Por favor, Letícia. Só para falar um pouquinho sobre essa pergunta que você fez, Luiz, sobre as nossas dores antes da Quiseu, eu acho que, como o Bruno falou, são várias percepções diferentes. Eu faço parte do time de arquitetura, então eu tenho uma visão um pouco mais técnica. E além de serem visitadores diferentes, né, arquitetos, engenheiros, pessoas com deficiência, a gente colhia informações de várias nuances diferentes. Então, algumas informações vão ser medidas, que vão ser tiradas ali com uma trena, mais específicas. Outras informações vão ser visuais, então fotos, vídeos, enfim. E outras informações vão ser muito da experiência do usuário, da percepção que a gente teve durante essa coleta de informações. Então, de repente, um depoimento, um áudio. Então, são materiais muito diferentes para trazer essa percepção minuciosa. E aí a gente tinha, então, pessoas diferentes, materiais diferentes, mas a gente precisava de algo que condensasse tudo isso e que nos trouxesse uma forma de organizar essas informações depois por local. Então, isso que é legal, no mesmo local, a gente vai ter ali, no mesmo espaço, a gente vai ter informações textuais, por foto, por áudio, que são colhidas com muita agilidade na hora. E eu acho que a gente ganhou uma segurança muito grande de que essas informações não vão ser perdidas depois. Então, a gente visita prédios, visita lugares muito grandes, nem sempre a conexão com a internet vai ser boa, e hoje em dia a gente tem essa ferramenta que é a Quiseu, que consegue englobar tudo isso com segurança de que as nossas informações não vão ser perdidas, e depois com a facilidade de ter as extrações dessas informações de uma maneira consolidada ali no mesmo ativo. E funciona offline. E funciona offline. É o que nos dá mais segurança. Isso, porque às vezes a gente visita uma área que não tem sinal de telefone Exato. e a gente já perdeu coisas antes ao tentar registrar num cenário sem sinal de telefone. Com a Quisel, a gente tem a segurança de que, tão logo a conexão seja restabelecida, os dados vão ser uploadados. É isso. Exatamente. Exatamente. E a supervisão desses trabalhos ficou mais fácil, a gestão diária desses trabalhos, dessas visitas, todo o checklist que vocês têm que fazer, mas a supervisão desses dados e a análise desses dados ficou mais fácil também? É com você, né? Isso é com você. Ficou mais fácil, como eu falei, ter tudo isso num arquivo único facilitou muito o nosso trabalho, que antes era dividido em várias etapas diferentes. Então, o primeiro passo era essa coleta de informações, e aí a gente tinha que usar várias plataformas diferentes para organizar os vários tipos de arquivos diferentes. Então, por exemplo, uma plataforma para texto, uma para áudio, outra para fotos. Depois desse momento da coleta, que é uma visita técnica, a gente tinha que organizar tudo isso, então era um trabalho duplicado, né? A coleta era um trabalho e a organização depois era outro trabalho. Agora a gente já tem tudo isso consolidado instantaneamente, né? A gente usa aquele PDF e tem várias outras maneiras de extrair essas informações, né? Em planilha, enfim. Mas o que melhor nos atende é esse PDF. E aí o trabalho fica muito mais fácil, porque a gente já tem essas informações separadas por espaço, que é o que a gente precisa, já que a gente fala de
de acessibilidade nos espaços de trabalho, né, em áreas comuns, enfim. Então, a gente precisa dessa divisão espacial e isso vem pronto ali num arquivo único. E o que é legal também, que eu acho que facilitou a nossa vida, é que essa é uma ferramenta que fica nas nossas mãos. Então, a gente é uma empresa que está crescendo, a gente está sempre estudando, somos pesquisadores, né, nesse tema de acessibilidade. Então, a gente está sempre complementando o nosso trabalho. O legal de ter uma ferramenta na nossa mão é que a gente tem autonomia para conseguir melhorar esse formulário, essas coletas de dados. Então, além dessa etapa final, que é a coleta de informações, a gente consegue também sempre aprimorar o nosso trabalho e trazer esses materiais novos que vão ser avaliados durante a nossa visita. Perfeito. E eu lembro também, agora um pouco do meu depoimento, quando a gente começou, né, Letícia, a trabalhar juntos também, para mim foi inovador também o processo, né? De ajudar vocês a entender como montar o formulário, como criar da melhor forma, com os campos de cada formulário. Para mim, foi bem inovador. E usar a criatividade, ver um produto diferente, ver uma forma diferente também de coletar informações, para mim também foi bem interessante e gratificante também esse processo de trabalho com vocês. Que ótimo. E aqui eu acho que vale essa observação de que foi uma ação conjunta que fez isso ser viabilizado, né? Porque nós, do time de arquitetura, de engenharia, nós usamos o software e ele precisa ficar na nossa mão, a gente precisa ter autonomia para mexer. Então, é uma plataforma bem simpática para pessoas que são leigas no assunto, isso eu falo, né, por experiência própria. Eu consegui criar ali o formulário, entender como ele ia ser usado na prática e conseguir manter. Então, além da plataforma, a gente teve muito esse suporte de vocês no início, que eu acho que foi o que fez a coisa dar certo. É verdade, eu lembro quando a gente começou, foi bem interessante, bem motivador também o processo. E Letícia e Bruno, como vocês têm a coleta de informações através dos formulários, e como vocês fazem para medir que tipo de indicadores vocês costumam usar que saem dos formulários, para vocês verem que ações devem tomar no trabalho de vocês, que outras medidas devem adotar? Como vocês fazem essa análise de indicadores? Pode Pode falar. Fala, depois eu complemento. Não, o nosso trabalho, apesar da gente agregar percepções plurais de várias pessoas, várias pessoas com perfis diferentes, é, existem referências normativas que são as normas técnicas de acessibilidade. De cada localidade tem a sua. No Brasil, basicamente, é a NBR 9050 e suas correlatas, vamos dizer assim, mas a gente confronta o que foi coletado com o que diz a norma e também tem um pouco de subjetividade. A gente avalia cada espaço de acordo com sua potencialidade, mas como a gente faz várias avaliações, às vezes quase que simultâneas, se a gente não tem o registro do que aconteceu em loco, a gente não consegue contar com a nossa memória para fazer a avaliação depois. Então, o Quizeu também ajuda a gente a pegar dados, não só os dados objetivos para confrontar com as referências normativas, mas também as subjetividades, principalmente aquelas oriundas à percepção do usuário. Bom, então, sei lá, vou dar um exemplo. O usuário detectou que na hora do almoço o refeitório estava muito cheio. Aí a gente tem as fotos ali, e com base na foto, no fluxo, então a gente vai fazer uma análise que tem norma, mas não é só normativa, de como fazer uma proposição para melhorar aquela situação, entende? Entendi.
Entendi. Perfeito. Completa, Lê. Também Vai que o nosso trabalho, ele atua em vários itens de acordo com a criticidade. Então, a gente vai sugerir uma prioridade maior de acordo com aqueles 3 parâmetros, né? Os 3 principais pilares de acessibilidade, que são conforto, autonomia e segurança. Então, é um relacionamento a longo prazo, e eu acho que a Quisel também nos ajuda a avaliar essa progressão, né, dos espaços ao longo do tempo. Como a gente vai ter esses registros seguros e fixos a cada vez que a gente faz uma visita, é fácil depois comparar essas informações que são extraídas e ver como as coisas caminharam, porque nem tudo vai ser resolvido rápido, né, ali naquele primeiro momento. Então, é legal para a gente conseguir observar essas mudanças ao longo do tempo. Ótimo. E agora, quando vocês começaram a usar, como que foi a recepção, a adaptabilidade com o Quiselforms, com o aplicativo, ou talvez a reação externa de que tinha que mostrar alguma coisa? Como que foi isso internamente, in-house para vocês e também externamente? Como foi essa adaptação? Aqui eu devo fazer um elogio público no depoimento à Letícia, porque a gente pré-determinou algumas plataformas para estudar, e, e a Quisel, eu falo a Quisel ou a Quisel? A Quisel, ou Quisel, tanto faz. Funciona igual, funciona. A Quisel me surpreendeu em todos os quesitos: preço, facilidade de uso, simplicidade e, mais tarde, suporte. Porque antes a gente não sabia. Mas a Letícia, junto com a Quisel, ela desbravou outras ferramentas e a Quisel saiu vencedora. Eu queria que você falasse por quê, Lê. Nossa, eu acho que é porque a gente nem imaginava que todas essas ferramentas poderiam estar juntas numa única plataforma. E contando um pouquinho do momento da visita, antes a gente tinha que se desdobrar para coletar todas essas informações, era algo que a gente fazia até assim, né, de uma forma mais sutil ali. Hoje em dia a gente usa um tablet grande com o formulário pronto, assim, é algo que os clientes até gostam de ver na hora da visita. Eles sabem que a gente tem um sistema próprio, que a gente está coletando aquelas informações de maneira padronizada, e acho que isso traz um super profissionalismo para esse momento de coleta. E eu acho que uma das coisas que nos fez ficar foi justamente essa flexibilidade, essa ferramenta está nas nossas mãos, e a gente poder crescer juntos, poder contar com esses avanços ao longo do tempo e até para o nosso time poder crescer. Antes, quando a gente ia fazer uma visita, tinha um treinamento muito extenso antes, porque como a gente não tinha, né, uma plataforma única com esse checklist padronizado, dependia muito do profissional, do arquiteto, do engenheiro, das pessoas com deficiência colherem essas informações. E agora a gente tem isso padronizado, então a gente pode crescer de uma forma muito mais responsável e muito mais intuitiva. Não sei se era isso. Não, e padronizado, mas não estanque, né? Padronizável e modulável. A gente consegue, por exemplo, fazer uma análise prévia do lugar que a gente vai visitar e ver se a gente precisa inserir mais alguma coisa para preencher no dia da visita. Isso é muito legal. Os arquivos são comparáveis. O que eu sinto? Eu sinto que tudo que a gente quiser fazer, dá. Sabe? Eu queria inserir uma pergunta desse jeito. Dá para fazer. Existem muitas possibilidades que a gente ainda nem explorou todas. É isso. E como nós atendemos vários tipos de clientes, né? Escritórios, galpões logísticos, shoppings, enfim, algumas coisas são padronizadas, mas a gente precisa dessa flexibilidade.
para melhor atender os clientes. Então, como o Bruno falou, às vezes avaliando um projeto um pouquinho antes da visita, a gente consegue inserir perguntas-chave que vão nos ajudar na hora da coleta. Então, ao mesmo tempo que a gente tem essa facilidade da padronização e de não precisar fazer um retrabalho em cada visita, a gente tem uma flexibilidade para não perder essa subjetividade, essa riqueza que é o nosso trabalho.